Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da primeira semana de fevereiro de 2022. Vem comigo. Sempre é bom comentar, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. O conteúdo de hoje nós vamos mostrar a recuperação que aconteceu nas bolsas americanas, a divergência entre algumas ações que eu já tinha citado na semana passada, como andou a taxa de juros de 10 anos dos bonds americanos, sobre a atualização da taxa Selic, o saldo do estrangeiro no Ibov, no B3, né? E depois a situação do Ibovespa com o fechamento da semana e o que esperar para as próximas semanas. Antes de começar, para aqueles que não conhecem, né, que aqui está o canal com vários vídeos educativos, além desses fechamentos semanais. Como eu tinha comentado na semana passada, né, que as bolsas americanas elas tinham provavelmente feito um fundo no curto prazo e que a gente esperava alta para essa semana. Então está aqui a Nasdaq, né? O que aconteceu? A gente realmente teve alta das bolsas americanas, recuaram no dia de ontem e hoje voltaram a subir, tá? Isso aconteceu na Nasdaq, também aconteceu no S&P e também no Dow Jones, tá? Bom, o que a gente pode esperar do mercado americano? Essa alta pode ser só um repique para depois a gente cair mais, formando um pivô de baixa e aí realmente a gente entrar numa tendência de baixa, coisa que a princípio eu acho improvável. A outra possibilidade é o mercado corrigir por alguns dias e voltar a subir, tentando testar esse topo. Diferentemente da semana passada, onde a gente tinha uma certa probabilidade de acertar maior, né, que o mercado americano subiria nessa semana, na próxima semana a gente já tem um pouco mais de dúvida, né? Ele pode corrigir um pouco mais em relação à subida da semana, como pode voltar a subir e testar o topo superior. A gente vai ter que acompanhar os próximos movimentos. Uma coisa que eu já tinha comentado com vocês na semana passada é a divergência entre algumas ações. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Então as ações do Facebook, agora que chama Meta, né? Elas tiveram um péssimo desempenho nessa semana após a divulgação dos resultados durante a semana. Percebam aqui, ó, que a ação do Facebook chegou a fazer um topo mais de $375 no fim do ano passado, já tinha caído, né, e chegou a bater 240, né, uma queda importante das ações do Facebook. Diferentemente, o Google divulgou os resultados, os analistas acharam interessante e a ação sobe fortemente. A Amazon, a mesma coisa, divulgou ontem os resultados e está subindo fortemente, não tem o mesmo desempenho da Amazon. E aqui, mais uma vez, aquele gráfico comparativo, né? Agora eu coloquei umas outras ações para quem tiver interesse, né? Esse site aqui, o TradingView, você consegue fazer essas comparações gratuitamente. Tem a parte paga e a parte gratuita. Então aqui eu coloquei as ações da Apple, né? Que estão aqui no gráfico de candles, e aí comparando, né? A gente vê claramente que o Google ele estava num desempenho um pouquinho pior que a Apple, mas voltou a subir essa semana, né? A mesma coisa com a Amazon. E aqui percebam, né? Em amarelo, Facebook. Em azul aqui, a Disney, que eu tinha colocado no ano passado. E olha aqui as ações do Nubank, que estrearam recentemente e já estão com perdas superiores a 38%. Isso mostra claramente para mim que a gente, muita gente está divulgando, a bolha americana vai estourar. Eu acho que não, tá? Continuo na minha opinião. O que vai acontecer é que algumas ações vão cair bastante quando os resultados forem ruins, e isso já vem acontecendo desde o fim do ano passado. Em contrapartida, ações que tiverem bons resultados, como a Apple, Google, Amazon, vão subir fortemente. Tá? Então, eu acho que assim, a bolha vai acontecer em alguns setores, em algumas ações. Essa é a minha opinião. E o medo maior de todo mundo, né, é a subida dos juros americanos. Eu tinha comentado semana passada que a taxa de juros de 10 anos tinha ficado praticamente estável, né? A gente estava armando um pivô de alta
E essa semana a gente fechou quase 1,93, tá? Eu particularmente não tenho muita dúvida, né? Nós vamos romper essa resistência em 1,90 e a gente vai buscar 2, 2,50, 3 durante o ano, tá? O Fed já sinalizou que nós teremos alta nos juros americanos, pelo menos 4 a 5, alguns acreditam até em 6 subidas de juros durante o ano. Então é questão de tempo. E usualmente, né, quando você tem uma subida de juros no mercado americano, você pode startar um bear market, né? Como eu acabei de comentar para vocês, eu acho que esse bear market vai ser em alguns setores, principalmente naquelas empresas que não têm um resultado no presente e têm um resultado no futuro, certo? E para agravar um pouquinho mais a situação dos juros, né, o Banco Central Europeu também sinalizou que pode aumentar os juros durante esse ano. Queria comentar com vocês, né, o analista Marink da ICAP, ele coloca que são os 3 ativos mais importantes do mundo, né, que é o petróleo, que essa semana bateu mais de $93 o barril Brent, o dólar americano e os treasuries americanos, no caso a taxa de juros que eu mostrei para vocês, né? Então, usualmente, o que a gente tem? A perspectiva é de aumento de juros nos Estados Unidos, o que vai fortalecer o dólar, tá? Teoricamente, a gente deveria ver um preço menor das commodities, mas as commodities estão bastante fortes e devem continuar, segundo a maior parte dos analistas. E isso acaba impactando, né, no mercado de ações que a gente comentou agora o americano, depois vai comentar o brasileiro. Isso aqui é uma coisa importante, né? Tá tendo uma migração natural do dinheiro dos mercados desenvolvidos, que subiram fortemente nos últimos anos, né, para os mercados emergentes. E sem dúvida, o mercado brasileiro é atualmente o preferido, né? É óbvio que não dá para garantir que isso vai continuar no decorrer do ano, mas segundo alguns analistas, realmente o Brasil tem tudo para ser o favorito dos mercados emergentes e a gente vai mostrar que o fluxo estrangeiro para o Brasil está muito forte. Para aqueles que não me conhecem, não conhecem o site, né? Aqui está meu site, Investir Cada Vez Melhor. Lá tem vários blogs e vários comentários no blog, muita coisa legal para vocês conhecerem. E aqui estão meus livros, né? São 9 livros que estão publicados na Amazon, de livros desde os mais iniciais até alguns temas mais avançados, tá? Depois procure na Amazon. Bom, e o Dollar Index? Como é que comportou durante essa semana? Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, o Dollar Index ele é uma variação do dólar contra as principais moedas do mundo, né? Então, semana passada a gente teve uma alta importante, chegou a 97, tá? Só que essa semana a gente teve uma queda importante, né? Praticamente anulando a barra da semana que vem. Quando acontece isso, graficamente a tendência seria o dólar recuar um pouquinho ou ficar de lado, tá? Então aquela expectativa do dólar continuar subindo, pelo menos no curto prazo, ficou menos possível. Aliás, menos provável, né? Bom, então vamos passar agora para o mercado brasileiro, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como está o comportamento do dólar, né? A gente viu até a semana passada que o dólar index estava subindo. Essa semana caiu. E no Brasil, né? Após aquela formação que eu comentei com vocês, uma formação gráfica de um ombro, cabeça a ombro, a gente teve um recuo importante da moeda americana. Eu acreditava que a gente teria um repique por volta de 5,40, mas não. O mercado continuou em queda no começo da semana, atingiu por volta de 5,30 e agora está tentando reagir, tá? Claramente, o dólar perdeu força aqui no Brasil, muito provavelmente pela forte entrada de investidores estrangeiros. Para aqueles que tiverem interesse, eu gravei essa aula recentemente no meu canal, né? O que vale mais a pena, né? Abrir uma conta no exterior ou comprar BDRs na B3. E aqui uma coisa importante, né? Que o dólar em queda, né? Mas as chuvas que estão ocorrendo nesse período do ano, mais fortes do que o previsto, ou seja, o risco de racionamento vai ser menor uso da termoelétrica, né? Barateando a energia, esses dois fatores aqui vão ter uma menor pressão inflacionária
e é possível que essa escalada do preço de juros do Banco Central, que eu vou comentar a seguir, pode estar próxima do fim, tá? Então aqui taxa Selic, né, a evolução nos últimos anos, ela bateu agora 10,75, tá? Ela saiu de 2 do ano passado para 10,75. A maior parte dos analistas acredita que nós vamos chegar aí a 11,75, 12, 12,25 nas próximas reuniões e possivelmente a gente vai parar por aí. Até mesmo o Banco Central já sinalizou que aquelas altas de 1,5 que estava em cada reunião, possivelmente vai vir menor na próxima reunião. Isso tudo na evolução dos mercados internacionais, brasileiros e também da inflação. E com essa elevação da taxa de juros, né, da taxa básica de juros, o que aconteceu? Os juros futuros negociados na B3, que ano passado chegaram aqui ao 2025, chegaram a bater quase 13%, eles já estão negociados abaixo de 11. Olha o 29 por volta de 11, tá? Então, quando o Banco Central ele eleva a taxa à vista, que é a Selic, fortemente para segurar a inflação, os juros futuros começam a ceder, tá? Isso mostra que o Banco Central está tendo uma resposta favorável, né? Possivelmente a gente vai controlar a inflação e especialmente vai controlar os juros futuros negociados na B3. Antes de passar para o Profit, né, para a gente estudar alguns ativos aqui no Brasil, eu queria comentar sobre o fluxo estrangeiro, tá? Na semana passada eu mostrei para vocês que estava em 25,8 bi. Fechamos o mês de janeiro em 32,5 bi. Um fluxo fortíssimo. O interessante também, que eu venho comentando no blog e no canal, que esse fluxo tem aumentado desde outubro do ano passado, né? Só agora que a mídia começou a citar do fluxo estrangeiro, né? Também estava devendo para vocês, antes disso, olha aqui, já começamos em fevereiro com 2,6 bi, tá? Eu tinha comentado com vocês sobre esse canal no YouTube, tá? Vale a pena vocês conferirem. Lá o autor posta um vídeo semanal sobre a situação. Percebam que aqui, ó, o movimento recente da Bolsa Brasileira é fortemente atrelado à entrada dos estrangeiros, ok? Então aqui está o fluxo de longo prazo e todas as vezes que a gente tem essa entrada forte do fluxo estrangeiro, o autor do Gringolândia na Bolsa mostra que a Bolsa tem um desempenho muito forte a seguir, tá? E só para a gente lembrar aqui, a Bolsa brasileira ela subiu 7% no mês de janeiro, né? Um dos melhores desempenhos mundiais. Em dólar, como que o dólar caiu e a Bolsa subiu, a gente teve um aumento de mais de 20% no Ibovespa dolarizado. Um movimento bastante significativo. Aqui meus livros que eu comentei com vocês. Bom, então vamos lá seguir no Profit Chart. Bom, então o primeiro ativo que eu quero mostrar para vocês é o Dow Jones, né? Então aqui, aquilo que eu comentei, né? Nós fizemos um fundo na semana passada, que foi comentado no último vídeo. Tivemos um ótimo desempenho durante a semana. Ontem o mercado caiu, né? E hoje ele está tentando subir. Mais uma vez, o que eu espero? Um recuo por alguns dias, a gente tentar subir para buscar o topo, ou se não, continuar recuando. E se a gente perder aqui esse fundo, a gente pode entrar numa tendência de baixa por um tempo maior. Eu particularmente não acredito que o mercado americano perca o fundo aqui nos próximos dias ou semanas, tá? É apenas uma opinião. O próximo ativo que eu quero mostrar para vocês é o dólar, né? Aqui eu tinha mostrado uma foto, né? Aqui mostrando para vocês. Então tá lá. Fez um ombro, uma cabeça e um ombro, que é um sinal de reversão. Não é um sinal apenas de correção, tá? Possivelmente o dólar aqui fez um topo por um prazo um pouquinho maior. Essa pelo menos é a expectativa atual. Isso pode mudar, obviamente. E aqui o mercado do dólar está tendendo a fazer um fundo na região de 5,30. Eu particularmente acho que a gente deve ter um repique na semana que vem. Mas, obviamente, o dólar pode continuar de lado ou até fazer um fundo menor, ok? Agora eu estou mostrando aqui para vocês o Ibov no gráfico diário, tá? Então o que a gente tem?
Deixa eu só colocar aqui, passar para a caneta. Então aqui, ó, a gente, desde a semana passada, que eu achava que a gente estava próximo de um topo, se vocês lembrarem, né? Aí a gente caiu na quarta, descolando um pouquinho do mercado americano. Ontem a gente fez um candle de indefinição. Hoje, durante o dia, a gente caiu e recuperou durante um dia, tá? Isso aqui é o que a gente chama de martelo, tá? Em análise gráfica, é um candle que teria uma conotação altista, se ele acontecesse no fundo. Como ele aconteceu aqui na parte alta, pode ser que essa conotação altista seja duvidosa, tá? Que alguns analistas chamam isso aqui de hangman, que seria homem enforcado, tá? O mercado pode estar retornando para alta, isso pode acontecer, como ele pode continuar recuando e buscando aqui as retrações de Fibonacci. Eu vou ser bastante sincero para vocês. No atual mercado agora brasileiro, eu acho que os dois caminhos são muito prováveis, são muito possíveis, tá? Eu realmente não sei para que lado o mercado vai caminhar. Obviamente, se o mercado americano voltar a subir forte, a gente vai junto. Se o mercado americano ceder, a gente deve cair. O ideal mesmo seria que se o mercado brasileiro recuasse um pouco mais para aquela faixa que eu comentei para vocês na semana passada, por volta de 108, 109, 110 mil. Eu particularmente não sei se isso vai acontecer, porque o mercado brasileiro realmente está muito forte. Outra coisa importante é que, apesar do índice Bovespa estar estável nos últimos dias, algumas ações corrigiram, algumas ações que tinham esticado muito, elas corrigiram, né? Então isso é um sinal que o índice está forte, que o índice pode não recuar até aquele nível que a gente comentou, tá? Porque várias ações já corrigiram e outras estão segurando o índice, ok? Mais uma vez, se a gente romper aqui os 113, a gente vai buscar as próximas resistências em 115 e 120 mil pontos. Com isso, meus amigos, eu finalizo o vídeo do fechamento dessa semana. Peço para que todos que gostarem dê o like, né, compartilhe com os amigos as informações e até uma próxima.